O Landan começa dizendo: "O que é isso?" Diz que não vai mentir e fala que ela tem um corpão. Ele pergunta como ela vai e ela diz que está tudo bem. Ele fala que está vendo que ela está muito bem e pergunta qual o nome dela. Ele fala que não conseguiu ouvir e ela diz que o nome dela é Casey. Ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que não é dali. Ele fala que acabou de se mudar para ali e diz que ele veio de Nova York. E ela diz que entendeu. Ele fala que talvez eles possam se conhecer e que ele está procurando pessoas para se conectar, já que ele é novo por ali. Mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e diz que lamenta em ouvir isso. Ele fala que ainda assim eles podem se conhecer, mas ela diz que ele é muito rigoroso. Ele fala: "Rigoroso, você não pode ter amigos?" E ela diz que não. Ele fala que respeita isso e se despede dela. Ele fala que talvez ela só seja fiel. Ele fala: "Você não tem namorado, por que tá olhando tanto?" Ele fala que pensou que ela fosse fiel. E diz que ela está voltando e fala: "Ué, você não tem namorado?" Ela diz oi pra ele e ele pergunta: "E aí?" Ela pergunta pra onde ele vai e ele fala que não está conseguindo ouvir. E depois que ela pergunta novamente, ele fala que está indo cuidar da vida dele. E ela diz: "Caramba!" E fala que pensou que ele quisesse fazer alguma coisa. Ele pergunta por que ele ia querer fazer alguma coisa. E diz que ela acabou de dizer que tinha mais o que fazer. E ela diz: Mas ele a interrompe e pede pra ela dar a volta. Ele pergunta: "E aí?" Ela fala que já disse pra ele que perguntou se ele queria fazer alguma coisa. Ele fala que ela disse que tem um namorado e que o namorado dela é rigoroso. Ela diz que só pensou que era o certo a se fazer. E ele fala que está confuso e pergunta por que agora ela está interessada. E pergunta o que mudou. E ela diz que gosta do que vê. E ele pergunta: "Você gosta do que vê?" E ela diz que sim. Ele fala que ele é a mesma pessoa do começo e pergunta qual a diferença. E ela diz que as coisas mudam num piscar de olhos. E já ele pergunta se ela acha que ele nasceu ontem. Ele diz que ele é um homem adulto. Ela fala que também é uma mulher adulta. Ele pergunta se ela acha que ele vai acreditar que ela mudou de ideia assim tão rápido. E fala que ele é o mesmo cara. E ela diz que mudou de ideia. E ele fala: "Mudou de ideia." Ele fala que ele acha que também mudou de ideia. Ele pergunta por que ele desperdiçaria o tempo dele e fala que não gosta de ficar perdendo o tempo dele. Ela fala porque tem algo que ela gostaria de dizer. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela fala que gostaria de dar uma volta com ele e ele vai descobrir. E ele fala dar uma volta e pede para ela sair da rua para não ser atingida. Ele fala que não gosta das coisas que não são genuínas e diz que não viu sinceridade nela. Ela diz que ele precisa realmente descobrir se ela é ou não é verdadeira. Ele fala que ele está dizendo isso pelo que ele viu até agora. E em seguida pergunta o que ela quer. Ela diz que ele também não precisa falar assim. Ele fala que só está sendo sincero, que ela tem um namorado e que não estava interessada. E diz que ele só está tentando entender. Ela diz que gostaria de conhecê-lo. E ele fala que valoriza o tempo dele e pede para ela não desperdiçar o tempo dele. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela pode entrar para eles conversarem. Ele fala que nós vamos ver o que ela vai dizer agora. Ela pergunta se esse carro é dele. Ele pergunta como assim e fala que ele está dirigindo o carro. Ela diz que sim e fala que acha. Ela fala que ele disse que ele veio de Nova York. E ele diz que sim e fala que se mudou recentemente. Ela pergunta quanto tempo e ele fala que há uns 3 meses. E ela diz que legal. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim. Ele pede para ela contar um pouco sobre ela e fala que ele não sabe ainda nada sobre ela. Ela diz que mora ali e que também trabalha por ali e ele pergunta qual o trabalho dela. E ela diz que trabalha num clube. Ela pergunta se ele costuma frequentar casas noturnas. Ele diz que realmente não costuma fazer isso. Ele fala que é mais do tipo que gosta de viajar. Ele fala que é do tipo de pessoa que gosta de novas experiências, mas que clube não é a praia dele. Ela fala que ela acha que eles podem ter uma nova experiência. Ele pergunta como assim experiência? E pergunta de que tipo? E ela do tipo... E antes de ela dizer, ele fala que não acha que essa
seja uma boa ideia, já que ela tem um namorado. E ela pergunta por que ele precisa dizer isso agora. Ele fala que só está repetindo a desculpa que ela deu no começo e fala que está tentando descobrir por que isso agora já não é mais importante. Ela fala que só disse isso porque não queria machucar o namorado dela. Ele fala: ai meu Deus, então você é fiel. Ele pergunta se é isso que ela quer dizer, mas ela fala que nunca disse isso. Ele fala que ela tem um namorado que está tentando ficar com outro cara, então ela não é fiel. Ela fala que ele disse que queria ser amigo dela e diz que então eles podem ser amigos. Ele fala que é legal e tudo, mas que não vai mentir, e fala que não gosta de ter um contato com uma mulher que ele não possa se envolver sentimentalmente. Ela pergunta qual a diferença, ele fala que está rolando um clima diferente ali, e ela diz que é verdade. Ela fala que também acha, e ele diz que isso é interessante. Ela pergunta se ela sair do caminho dela, o que ele poderia fazer por ela. E ele pergunta como assim fazer alguma coisa por ela. E ela diz: vamos supor a gente vivendo junto uns 3 meses. E fala que não sabe, mas que ela gosta dessa ideia. Ela fala que está vendo que tem algo acontecendo e que parece que ele tem algo em mente. Ele fala que com certeza tem algo acontecendo com ele, mas pergunta o que ela tem a ver com isso. Ela diz que ela pode fazer algo por ele se ele também fizer por ela. E ele pergunta o que ela quer dele. E ela diz o que todas querem, coisas boas. Ele pergunta se ela ganha uma boa grana e ela diz que sim. Ele pergunta então por que ela está se preocupando com o dinheiro dele. E ela diz porque ele que é o homem. Mas ele fala que o homem dela que deveria se preocupar com isso. E diz que não ele, e fala que ela não é a mulher dele. Ela fala que é verdade e ele fala que ela está mostrando que ela não é o tipo de mulher que ele curte. E ela diz que é melhor eles voltarem no começo. E ele pergunta como assim, ela fala voltar atrás. E diz que amigos ajudam amigos. Ele fala que entende, mas que ele não vai ganhar nada com isso. Ele pergunta por que ele faria isso se ela não trazer nenhum valor para a vida dele. E pergunta por que ele investiria o dinheiro dele nela. E ela diz por quê, mas ele a interrompe e fala que ele não é esse tipo de cara. E fala que com certeza ele não vai fazer isso. Ela fala que ele também vai sair ganhando e ele pergunta o quê. E ela diz que ele vai descobrir. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela fala que vai mostrar para ele. Ele fala que só ficaria com ela se ela ligasse para o namorado dela terminando. E ela diz que vai fazer isso e diz que tudo bem. Ele pede para ela colocar no viva voz. Bom, e depois disso ela começa a tentar ligar para o namorado dela. E ela diz alô, e o namorado diz e aí? Ele pergunta como está o dia dela. Ela fala que está tudo bem, mas que ela precisa dizer uma coisa. Ela fala que tem muitas coisas acontecendo e que ela esteve pensando na situação deles dois. E diz que vai ser sincera. Ele pergunta o que está rolando e ela fala que vai ser sincera. E ela diz que conheceu uma pessoa e que ela ficou pensando nisso. E que ela chegou à conclusão que quer dar esse próximo passo com ele. O namorado dela fala que tudo bem, mas pergunta por que ela está ligando agora. E pergunta se ele está com ele ou não. Ela diz que sim, mas que vai ser melhor terminar porque eles já não andam muito bem. Ela fala que conheceu um cara legal e que ele está mostrando para ela que pode dar tudo o que ela sempre quis. E ele fala que tudo bem e pergunta se ele vai investir tanto quanto ele investiu nela. E ela diz que sim e fala que provavelmente ele vai poder fazer muito mais. O namorado diz que tudo bem e que vai enviar a conta dela para ele. E ela pergunta enviar a conta. Ele fala que todo o dinheiro que ele investiu nela. E pergunta se ela vai pagar de volta. Ela fala que não é bem assim que as coisas funcionam. Ele pergunta como é então que funciona. Ela fala que ele investiu nela, mas que ela também investiu o tempo dela nele. E o namorado dela fala que é para ela informar para o próximo homem dela, nesse caso Landa, que a conta vai chegar para ele. Ele pergunta se ela pretende voltar para casa hoje e ela fala que não. E diz que isso não está mais funcionando. Ele fala que isso não acabou e que ela ainda vai ficar com ele. E ela diz que depois eles conversam. E o Landa pergunta se então ela está falando a verdade. Ela fala que ela quis dar esse passo com ele. Ele fala que agora o primeiro passo que ela deve fazer é sair do carro dele. E que é isso o que ela deve fazer. Ele fala que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. E fala que isso é um fato. Ele pergunta por que ele ficaria com uma
uma mulher que não quis falar com ele antes de ver o carro dele, antes de ver o que ele tem para oferecer. Ele fala que se ela não é fiel ao namorado dela, também não vai ser fiel a ele. Ele fala que só queria ver até onde ela ia, mas que isso não dá pra ele, e diz que ela pode sair. E depois de chamar o Landa de uma palavra que é melhor não traduzir, ela diz que realmente estava querendo ficar com ele, mas que se ele acha melhor assim, tudo bem. E ele diz que ela pode ir. Ela fala que eles vão se ver por aí, mas ele fala que espera que não. E ela diz que ele verá. E ele pergunta como assim verá. Ela fala que ele vai ver e que ela não vai deixar isso assim. Mas depois ela pergunta se ele não quer o número dela, e ele pergunta o número pra quê? E diz que ela acabou de ameaçá-lo, e em seguida deseja um ótimo dia pra ela. E mais uma vez ela diz que eles ainda vão se ver. E ele diz, caramba, irmão, que loucura.